Bem-vindo! Neste módulo vamos abordar a representação icônica, que é utilizada para representar componentes eletroeletrônicos. Desde muito cedo tomamos contato com dispositivos elétricos e eletrônicos. Aprendemos palavras tais como tomada, chave de luz, eletricidade e outras, que representam os conceitos que aprendemos a partir do convívio com a realidade. Na engenharia elétrica utilizam-se ícones para representar componentes elétricos e eletrônicos. Estes símbolos simples representam conceitos e modelos da realidade. Por exemplo, o ícone que representa uma fonte de tensão alternada representa uma fonte de tensão que varia ao longo do tempo na forma de uma função cosseno. Normalmente são necessárias algumas informações que complementam os conceitos apresentados pelos ícones. Por exemplo, não é possível analisar este circuito apenas com a representação dos ícones que descrevem o funcionamento dos seus componentes. São necessárias também algumas informações numéricas, o valor de tensão da fonte e o valor do resistor. A representação icônica não traz informações sobre a forma física do dispositivo. Por exemplo, o ícone que representa uma fonte de tensão alternada pode estar representando uma tomada residencial, uma hidroelétrica, um gerador eólico, um sistema motor-gerador, etc. As fontes de tensão contínua podem ser representadas por dois ícones. Um ícone mais genérico e um ícone que é normalmente utilizado para representar baterias. Em ambos os casos, é representada uma fonte de tensão contínua que não varia ao longo do tempo. Analogamente às fontes de corrente alternada, há uma infinidade de dispositivos que podem ser modelados como uma fonte de tensão contínua. Por exemplo, baterias, carregadores de celulares, fontes de computadores, fontes de laboratório, etc. Tanto as fontes de tensão alternada como as fontes de tensão contínua possuem as seguintes características funcionais. Possuem dois terminais, sua tensão é conhecida, fornecem energia elétrica, a tensão não é afetada pela corrente, nas fontes ideais. Os resistores ideais possuem as seguintes características. Possuem dois terminais, apresentam uma relação constante entre a tensão e a corrente, convertem energia elétrica para energia térmica, não possuem restrições quanto à potência dissipada, o valor da resistência independe da temperatura. Diversos dispositivos podem ser modelados como resistores. Os principais usos dos resistores são para a conversão de energia elétrica em energia térmica e a construção de circuitos eletrônicos. Alguns componentes são construídos como um arranjo resistivo, como é o caso do potenciômetro, que normalmente é utilizado por circuitos eletrônicos que necessitam ajustes, como por exemplo um amplificador, que necessita ajustar a intensidade de áudio. Os potenciômetros possuem um símbolo específico. Eles possuem um valor de resistência constante R total entre os terminais 1 e 3. O terminal 2 está conectado a um contato deslizante que se desloca quando se gira o potenciômetro. Isso faz com que se consigam dois valores de resistências. O valor R12 entre os terminais 1 e 2 e o valor R23 entre os terminais 2 e 3. A característica construtiva dos potenciômetros garante que a soma R12 mais R23 sempre resulte no valor de R total. Resumindo, os componentes elétricos e eletrônicos
são representados por ícones representativos de seu funcionamento. Neste vídeo, exemplificamos esse tipo de representação icônica utilizando alguns componentes conhecidos, tais como fontes e resistores. No próximo vídeo serão apresentados o conceito de circuito elétrico e as leis de Kirchhoff.